quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 6. Êxodo, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 2 e o verso 3. Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Olhe para quem está do seu lado e diga assim: a adoração continua, mesmo quando a música acaba. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 6, versículo 2 e 3. Encontrou aí? Glória a Deus. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Somente até aqui. Você quer que o Senhor fale com você nessa manhã? Eu tenho certeza que sim. Você saiu da sua casa e deseja ouvir o Senhor falar. Mas nós vamos orar. Eu quero que você feche os seus olhos e peça para o Espírito Santo falar ao seu coração, como só Ele pode fazer. Pai, nós estamos nessa casa por Tua causa. Senhor, nós nos reunimos em Teu nome. E o nosso desejo, Pai, a nossa necessidade é ter uma revelação de quem o Senhor é. O nosso desejo nessa manhã é que o Senhor fale ao nosso coração como só o Senhor pode fazer. Eu quero, na autoridade que há no nome de Jesus, declarar que a nossa mente está ativa, que o nosso coração, Senhor, está disposto, nossa mente está alerta. Eu quero declarar que o nosso coração está como terra boa, desejoso de receber o Senhor. Pai, eu quero declarar nessa manhã que toda ação das trevas, toda intenção do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Mas eu quero declarar, Senhor, que nós vamos receber uma porção nessa manhã que vai gerar a transformação que nós precisamos. Pai, mudança de mente, mudança de nível nessa manhã, que nós possamos receber uma palavra, Pai, vinda do alto, que o Senhor fale aos nossos corações mais do que aos nossos ouvidos, fale ao nosso espírito mais do que às nossas emoções, e que essa palavra nos leve a entender os Teus princípios e a Tua verdade, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Querido, você sabe que esse texto ele é um texto que sempre me intrigou muito. Afinal de contas, nós estamos vendo Deus tendo um tempo com Moisés, se apresentando a Moisés. E Deus faz uma declaração muito interessante aqui. Ele fala para Moisés assim: olha, eu sou o Senhor. E ele diz assim, eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então assim, nós sabemos que Abraão é o pai da fé. Nós sabemos que ele viveu coisas extraordinárias em Deus. Nós sabemos que Deus é um Deus de aliança e que ele estabeleceu uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Mas Deus vem dizer aqui, eu apareci para eles, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não fui conhecido. Pensa que a revelação de Deus, ela é gradativa. A revelação de quem Deus não é uma coisa que acontecia para uma pessoa e não vai acontecer para nós da noite para o dia, porque Deus é extremamente grande. Eu acho muito interessante a maneira com que o Senhor ele se apresenta para o corpo, para a igreja de maneira geral, ainda hoje. Que, você já percebeu? Tem gente que fala, tem uma pregação acerca da graça de Deus. E aquela pessoa fala sobre a graça, e você fala, não, é isso. Aí você vai ouvir uma outra pessoa, aí essa pessoa vai falar sobre o Espírito Santo. Aí você fala, uau, ela vai falar sobre o poder de Deus. Você fala, é isso. A grande verdade é que é isso, mas também é isso. O nosso Deus é tão grande, que às vezes nós achamos que nós compreendemos tudo, mas nós ainda não compreendemos. E era assim também no Antigo Testamento, o Senhor ele se revelava de uma maneira gradativa. E é por isso que nós temos os nomes de Deus no Antigo Testamento. Nós vemos lá Deus se apresentando a Agar como El-Roi, aquele que vê. E como que ela percebe que esse é El-Roi, aquele que vê? Porque em um momento ela estava numa situação de angústia, achando que o seu filho iria morrer. E então o Senhor fala com ela e ela fala, ele me viu. Cada revelação do nome de Deus demonstrava um atributo da parte de Deus. Então, quando Deus ele vem se revelar para Moisés, ele revela o nome O Senhor. E O Senhor aqui significa Jeová.
A revelação que Deus tinha dado para Abraão era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que a tradução correta do nome El Shaddai significa assim: se não tiver, eu crio para você. Você já imaginou? Pois eu preciso te dizer que você serve um Deus que diz para você nessa manhã: se não tiver, eu crio para você. Essa é uma das características do nosso Deus. Agora veja, isso vai acontecendo de uma maneira gradativa, e então nós vemos no Antigo Testamento o Senhor se revelando como Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Shammah, Jeová Rafá, aquele que cura, e todos esses nomes. Mas acontece que o Senhor escolheu uma outra maneira para apresentar a nós todos os seus atributos, para se revelar a nós. E essa maneira de Deus se revelar a nós, querido, está na pessoa de Jesus. O Senhor, Ele, então, tem um plano, e esse plano é enviar Jesus e encerrar em Jesus todos os atributos, toda a grandeza, todos os nomes que haviam no Antigo Testamento para cada atributo da parte de Deus. Agora eles estão em Jesus. João capítulo 1, versículo 14, abra lá comigo, diz assim, João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de quê? De graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Sabe, em Cristo habita totalmente toda a glória do Pai. E nós vemos, por exemplo, um momento quando Jesus já está se despedindo dos discípulos, que Filipe fala assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz assim: Filipe, eu tenho estado com vocês há tanto tempo, e você me pede para ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, tudo que nós podemos pensar, tudo que nós podemos conhecer, tudo que nós podemos entender acerca de cada atributo da parte de Deus, nós vamos ver que isso está em Jesus. E por que isso é importante? Porque a maneira com que nós conhecemos alguém determina o nosso relacionamento com Ele. No nome da pessoa de Jesus está toda a plenitude de Deus. Agora, Jesus então ele vem revelar o Pai, mas junto com a revelação do Pai, ele tem uma outra coisa. Ele revela um reino. Jesus ele não vem trazer apenas a revelação de Deus como Pai, porque isso aconteceu no Antigo Testamento. Então Moisés vem e fala: quem me mandou? O eu sou, Jeová me mandou. Mas Jesus, ele vem fazer mais do que isso. Além de apresentar o Pai, a pregação de Jesus é: o reino dos céus é chegado até vocês. O reino de Deus é chegado até vocês. Então, nós vemos que além de nós termos uma revelação de que todos os atributos de Deus se encerram na pessoa de Jesus, convergem em Jesus, nós vemos que esse Jesus também vem trazer uma nova mensagem, que é a mensagem de que é chegado para nós o reino dos céus. Agora veja, todo reino, para ser um reino, ele tem que ter um rei e um povo. E na visão que nós temos daqui de Jesus, nós vamos perceber que Deus escolheu Jesus para ser o nosso rei. Então, não apenas Jesus apresenta Deus como Pai, mas Ele traz para nós esse entendimento de que agora vem um reino para nós e que Ele mesmo se torna esse rei. Apocalipse, a palavra de Deus diz para nós, Apocalipse 19:16, que na sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Querido, eu e você servimos a Jesus, nós temos um rei nesse reino, e esse rei, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Você pode dar um glória a Deus? Agora veja, Jesus não veio inaugurar um reino desta terra. Ainda em Apocalipse, eu quero convidar você a abrir comigo, Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Olha o que ele diz: para o nosso Deus, os constituístes reinos e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra.
Olha que coisa interessante. O versículo 9 diz assim, ó. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então, quando nós vemos aqui, nós vamos perceber que o Senhor, Ele nos constituiu reis e sacerdotes que vão reinar por toda a terra. Agora, veja, o reino que Jesus veio estabelecer não é um reino que vai ser para este tempo, que vai acontecer politicamente. Os discípulos não entenderam isso. Se você ler lá no livro de Atos, no capítulo 1 ainda, quando Jesus está se despedindo dos discípulos, eles perguntam ali, depois da morte, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos perguntam assim, Senhor, quando o Senhor vai restabelecer? Será esse tempo que o Senhor vai restabelecer o reino a Israel? Os discípulos ainda achavam que Jesus ia vir trazer um reino que tirasse a nação de Israel de sob o jugo dos romanos. Agora, Jesus, lá, quando ele está com Pilatos, ele diz para ele assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Agora, você precisa entender algo. O reino de Deus, que está representado na pessoa de Jesus, ele é um reino eterno. Ele é eterno. E ele é espiritual. Agora, embora ele seja eterno, muita gente acha que por ele ser eterno, ele vai começar depois que a gente morrer. É como se, né, a pessoa vai morrer, daí vai vir um pó de pirlim-pim-pim sobre ela, né? E aí depois daquele momento ela vai viver o melhor de Deus. Enquanto ela está aqui na terra, como diz o pastor Marcos, é só sofrimento. E aí depois, quando a senha dela é chegada, aí ela vai viver, porque lá no reino de Deus, lá no reino dos céus, lá não tem tristeza. Sabia disso? Que no reino de Deus não tem tristeza? Sabia que no reino de Deus não tem medo? Sabia que no reino de Deus não tem depressão? Sabia disso? Mas eu preciso dizer algo para você. Esse reino já começou. Você não precisa esperar a eternidade para começar a viver o que existe nesse reino. Sabe por quê? Porque além desse reino ser eterno, esse reino é um reino espiritual. E porque ele é espiritual, querido, nós muitas vezes não vamos ver. E nós incorremos no erro de acreditar que só o que nós vemos é real. Mas tudo o que é visto fisicamente ocorre no reino do Espírito primeiro. Repete comigo, tudo o que acontece no reino natural foi gerado no reino do Espírito primeiro. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar. A Bíblia diz que o que dois ligarem na terra, me ajuda aí. O que dois ligarem na terra, uau. Então, quando eu ligo algo aqui na terra, isso é ligado no céu. Então, o que vai acontecer depois? Depois que isso é ligado no céu, a Bíblia diz que isso é substanciado na terra. É por isso que Jesus, ele vem falar para a igreja orar sem esmorecer. É por isso que lá no livro de Lucas, quando Jesus vai contar uma parábola sobre oração, Lucas faz questão de dizer que nós devemos orar sem desanimar. Porque quando você gera algo no reino do Espírito, você está substanciando o reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele fazia isso, nós vemos isso na vida dele de uma maneira muito clara. Quando nós falamos aí na semana passada, né, sobre o Salmo 116, versículo 15, quando diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu-a aos filhos dos homens. Meu irmão, então o que acontece é que o reino físico, ele é reflexo daquilo que está acontecendo no reino do Espírito. Se nós trazemos as coisas espirituais do céu para a terra, é isso que nós vamos viver. Então, aonde você está plantado, você e eu podemos trazer o céu para esse lugar. E por mais que nós sejamos tentados a olhar apenas para o que é físico, existe um reino espiritual que substancia as coisas aqui na terra. E isso é viver no padrão de Deus. Quando a gente olha para Jesus, isso é muito nítido. Essa foi a sua maneira de viver. Falando humanamente falando. Uma pessoa cega de nascença pode voltar a enxergar? Sim ou não?
humanamente falando. Dentro das leis humanas, uma pessoa que nasceu cega pode voltar a enxergar? Mas para o padrão de Deus ela pode. Se a nossa vida está apenas no que nós podemos ver, Bartimeu estaria cego até hoje. O gadareno estaria possesso até hoje. A mulher do fluxo de sangue teria morrido da sua enfermidade. Bartimeu não estaria cego até hoje, porque ele já teria morrido, claro. Mas ele teria ficado cego todos os dias da sua vida. Olhando para os padrões humanos, queridos. Mas acontece que quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver Jesus, lá em Mateus capítulo 14, versículo 22, Jesus andando sobre as águas. Nós vamos ver Jesus rompendo com as leis naturais. Nós vamos ver que Jesus, ele mostra que o seu poder está acima da lei da matéria, está acima da lei da gravidade, está acima da lei da física. Então, quando um cego nessa terra encontra com o céu, que estava na pessoa de Jesus, a cegueira tem que sair, porque o reino de Deus é implantado. Todo o poder que há no céu, todo o poder que há no nome do Pai, agora está no Filho. E o Filho, quando avança, o cego enxerga, a doença tem que ir embora, o gadareno fica curado, ele anda sobre as águas, o pão é multiplicado, porque o reino de Deus, ele suplanta todas as coisas que nós podemos ver no âmbito natural. Jesus acalmou a tempestade. E então os discípulos ficaram assombrados, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa é a característica do nosso rei. Agora, algo muito interessante que nós precisamos entender. Jesus, ele tem então sobre si o nome que está acima de todo nome. Filipenses capítulo 2, eu vou pedir para projetar para nós, Filipenses capítulo 2. Versículo 9 ao 11. Esse texto diz isso de uma maneira muito clara. Vamos ler o versículo 8 também. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, quando eu e você entendemos esse princípio, nós entendemos que nós não estamos falando acerca de uma outra religião. Nós não estamos inaugurando uma nova religião. Nós estamos falando sobre o nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Agora, olha que coisa interessante. Quando nós queremos voluntariamente compartilhar com alguém tudo o que nós temos, o que nós fazemos? Nós damos o que para essa pessoa? O nosso nome. Não é isso? Quando você tem um filho, para dizer que aquela pessoa, ela tem tudo daquilo que você tem, você dá para ela o quê? O seu nome. Quando um homem se casa com uma mulher, que ele faz uma aliança com ela, qual é uma das características que faz com que essa pessoa participe de tudo que ele tem? Ele dá para ela o seu nome. Eu preciso dizer algo para você. Jesus não apenas encerrou em si mesmo todo o poder que estava no nome do Pai. Jesus não apenas veio a essa terra, venceu a morte, tomou sobre si, de tal maneira que o seu nome foi exaltado sobre todo nome, quanto ele também deu o seu próprio nome àqueles que têm uma aliança com ele. E quando você dá o seu nome para alguém, você faz, o pastor Marcos, quando ele vai fazer o casamento lá, ele fala assim, eu faço com você uma aliança e te torno participante de todos os meus bens. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Quando você faz uma aliança com Jesus, o Senhor, Ele faz conosco essa aliança e Ele nos faz participantes de quem Ele é. Você entende isso? Agora, Jesus, ele fala isso de uma outra maneira. Mateus capítulo 28, versículo 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada. Quando Ele ressuscita, Ele tem essa consciência. E aí Ele diz assim,
Portanto, ou seja, vão. Vocês estão habilitados, porque eu recebi a autoridade. Oh, mas a autoridade não é dele? Mas acontece que ele está compartilhando conosco essa autoridade. No livro de Marcos, e eu quero que você abra esse texto, ele fala isso ainda de uma outra forma maravilhosa. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Vamos ler juntos? Mesmo que você leia na sua versão ou no telão. Olha o que esse texto diz. Vamos lá? Vou contar até 3 e a gente lê. 1, 2, 3. Estes sinais hão de acompanhar, ou acompanharão aqueles que creem em meu. O que eles farão? Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão. Você sabe de quem que Jesus estava falando aqui? Daqueles que creem em seu nome. Daqueles que creem em seu nome. Meu irmão, você crê no nome de Jesus? Você tem uma aliança com Ele? Então eu preciso te dizer que esse texto está falando sobre você, que Jesus está falando sobre mim e sobre você. Ele está dizendo que Ele compartilha com aqueles que creem nele, que tem uma aliança com Ele. Ele compartilha essa autoridade. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, eles expulsarão demônios. Para de ter medo do inferno, querido. Jesus venceu na cruz. Todo o poder está no nome dEle. E Ele compartilhou comigo e com você. Agora é você que tem que avançar e declarar para que o reino das trevas retroceda. Está sobre você. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome vocês vão orar pelos enfermos e eles ficarão curados. Ah, pastora, mas e se eu orar e ele não for curado? O poder não está em você, o poder não está em mim, o poder está no nome de Jesus. Eu oro e Ele que vai fazer. O Espírito Santo vai operar. Meu irmão, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um reino onde o rei tem um nome que está acima de todo nome. E Ele resolveu fazer uma aliança comigo e com você. Ele deu o nome dEle para que nós possamos avançar. E agora, quando eu tenho uma aliança com Ele, aonde eu vou em nome deste nome, eu trago aquilo que esse poder carrega. Então, se lá, antigamente, Ele era o El Shaddai, o Deus que podia fazer todas as coisas, que podia criar, esse nome carrega esse mesmo poder. Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. O nome dele está acima de todo nome. E esse nome está agora compartilhando a sua autoridade com todos aqueles que creem nele. Isso é visão de reino. Isso é entender quem nós somos. Jesus está dizendo que o reino dele, o reino que ele veio implantar, já começou. E todos aqueles que creem em seu nome podem trazer esse reino para a terra. Que se nós estamos nesse reino, nós podemos agir em nome do rei. Meu irmão, você tem essa autoridade de agir em nome do rei. O que é que eu e você estamos fazendo com esse nome? O que é que eu e você estamos entendendo? Quando nós fazemos algo em nome de Jesus, é como se Ele mesmo estivesse fazendo. E essa é a chave que precisamos para ver e viver aqui na terra como Jesus viveu. É como uma herança. Eu não sei se você já viu como é interessante uma herança. O pai trabalha, conquista, e então ele dá uma herança para o seu filho. O filho não trabalhou, mas ele recebe como herança. Jesus pagou o preço, e ele deu uma herança. E agora, se nós estamos em Cristo, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. É uma herança, não é por mérito. Mas Satanás, ele trabalha de uma maneira, o pastor Marcos estava orando hoje aqui, para que olhos fossem abertos. Queridos, uma das coisas que o diabo faz é colocar culpa, autocomiseração, uma visão de baixa autoestima, de não merecimento. Eu preciso contar uma coisa para você. Você acha que você não merece isso? Sim ou não? Você acha que você não merece? Porque se você achar que você não merece, você tem razão, porque você não merece.
Eu também não. Mas o nome disso é graça. É um favor que eu não mereço, mas Ele resolveu dar. E agora eu tenho duas opções. Ou eu olho para mim, e eu olho para as minhas limitações, ou eu olho para Ele. Ou eu olho para aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Ou eu falo em nome dEle. Eu não falo em causa própria, eu falo em nome dEle. João capítulo 14, perdão. João capítulo 14. João capítulo 14. A partir do versículo 12. João 14, 12. Você vai ler em alta voz esse texto também comigo. Amém? Vamos lá? Vamos ler junto? Em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis ou obedecereis os meus mandamentos. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo? Pois eu quero dizer que aquele que crê em mim fará obras maiores do que essa. Jesus está falando aqui de pessoas que vão ser ungidas de uma maneira especial. Porque na minha versão diz assim, ó, em verdade vos digo que aquele que crê em mim. Só. Não está dizendo que a pessoa tem que vir de uma linhagem X ou Y. É aquele que crê em mim, fará as mesmas obras. E Jesus diz algo maravilhoso. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. O segredo é a gente orar em o nome de Jesus, porque o poder está no nome dele. Agora, olha que coisa interessante. No versículo 12, no versículo 13 e 14, Jesus repete a mesma coisa. Se pedirdes, tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei. Todas as vezes que a Bíblia ela repete algo, ela está dando um senso de importância. E Jesus ele faz questão de repetir isso, para ficar guardado no nosso coração. Querido, quando nós oramos em o nome de Jesus, quando nós pedimos ao Pai algo em nome de Jesus, Ele prometeu que vai fazer. Pastora, mas às vezes eu oro algo e Deus ainda não fez. Querido, o Senhor, na sua soberania e na sua presciência, algumas coisas, Deus precisa dizer não para nós. Porque mais importante do que nos tornar filhos mimados, Deus quer nos tornar filhos maduros. E tem coisas que não dá para dizer sim. Quando nós temos lá os nossos filhos, tem coisa que se eles pedem nesse momento não faz sentido. Não adianta eu dar um carro para o Davi Lucas ou para o João Pedro, que tem 13 anos. Ele não está habilitado para isso, ele não tem maturidade para isso. Então, Deus ele sempre vai falar sim, não ou espera mais um pouco. E a gente não gosta desse espera mais um pouco. Mas o nosso papel, queridos, é orar em o nome de Jesus. Agora, olha que coisa interessante. O último versículo que eu li aqui, o versículo 15, ele parece desconexo, porque ele fala, se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Jesus acabou de falar que tudo que nós pedimos, Ele fará. E depois Ele fala, se vocês me amam, vocês obedecerão o meu mandamento. Deixa eu falar uma coisa, nós não podemos carregar o nome de alguém com quem nós não temos aliança. Nós não podemos carregar o nome de alguém com quem a gente não tem aliança. Eu não posso, não pode chegar uma pessoa na minha casa e falar, olha, a partir de agora, sou seu filho, vou morar na sua casa. Não, eu não tenho aliança com ele. Nós vemos isso lá no livro de Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19, vamos lá rapidinho, acho que dá tempo de ler. Atos, capítulo 19. Algo que a Bíblia fala acerca de Paulo. Nós vamos ler lá no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo,
fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Queridos, o nome de Jesus não é algo mágico. Poxa, Jesus falou que se eu orar em nome dele, mas nós precisamos entender algo. Todas essas promessas, elas nos alcançam quando nós temos uma aliança com o Senhor. Nós precisamos ter uma aliança com Ele, porque é isso que faz com que a gente carregue esse nome. Não há como a gente usufruir da autoridade que vem do nome de Jesus se nós não nos submetermos a Ele, se nós não obedecermos os seus mandamentos. Nós precisamos entender que todo esse poder, ele vem sobre nós com um objetivo. Nós somos portadores de boas notícias. Nós somos portadores de boas notícias. Está acontecendo uma tempestade na sua vida? Pois eu quero dizer para você que o objetivo dessa tempestade é para que você, como embaixador de Cristo, como alguém que carrega dentro de você, como alguém que tem uma aliança com o Senhor, possa declarar que vai haver paz. As coisas estão confusas, eu quero declarar. Sabe, nós precisamos entender que existem coisas que nós oramos, mas existem coisas que nós não oramos. Existem coisas que nós declaramos. Sabia disso? Quando você vai orar por uma enfermidade, você não ora pela enfermidade. Você dá uma ordem para que aquela enfermidade seque. Você está entendendo? Por quê? Porque o poder está no nome de Jesus. Ele já levou sobre ele todas as nossas dores. A cura dele, a cura que emana da cruz, já está sobre o nome dele. Então, você pode orar por aquela enfermidade. Querido, você não vai orar e falar: Deus, em nome de Jesus, tira essa dor de cabeça. Não, você vai declarar. Por quê? Porque você já carrega isso com você. O poder está no nome de Jesus. Então, você vai orar você não vai orar pela enfermidade. Você vai falar: em nome de Jesus, essa enfermidade vai secar agora. Ela vai bater em retirada agora. Estava falando essa semana com uma pessoa, eu estava dizendo para ele que todas as vezes que nós vamos pregar, ou nós somos provados antes pela palavra que nós vamos pregar, ou nós somos provados depois. É muito interessante. E essa semana aconteceu algo muito interessante, porque assim, eu particularmente sou uma pessoa saudável, gente, graças a Deus. E dor de cabeça é uma coisa que eu não tenho. E Deus, já na semana passada, já sabia que eu ia falar sobre isso. E de segunda para terça, eu acordei com uma dor de cabeça insuportável. Parecia que meu olho ia sair. E aí, eu acordei de madrugada, assim, tive que tomar um remédio 2h da manhã. E aí, na quarta-feira, de novo. Mas algo insuportável. E eu comecei a entender. E sabe o que eu fiz? Eu dei uma ordem. Eu falei: eu não aceito isso. Dor de cabeça, você vai bater em retirada, em o nome de Jesus. Tem coisa que você tem que dar ordem. Áreas da sua vida, onde Satanás, você vê uma ação das trevas, você tem que dar uma ordem. E ele vai sair, porque o poder está no nome de Jesus. Meu irmão, eu e você somos portadores de boas novas. Aonde você chega, se o negócio está confuso, se tem enfermidade, você vai chegar trazendo uma boa notícia, porque o meu rei, o seu rei, já venceu todas essas coisas na cruz. Todo o poder está no nome dele, e por causa disso, eu e você podemos orar e declarar as mesmas coisas que Jesus fez aqui na terra. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como está a sua vida, mas querido, está na hora da gente parar de achar que algumas coisas estão, está tudo certo. É da vontade de Deus mesmo que eu sofra, é da vontade de Deus mesmo que eu fique assim. Meu irmão, ora, em o
no nome de Jesus. Ele compartilhou, ele falou para nós: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Coloca a sua confiança no nome dele, não em você, não em mim, não nas circunstâncias. É um reino espiritual, mas quando eu oro, eu substancio essas coisas aqui na terra. Satanás vem trazer medo no nosso coração, porque o medo escraviza. O medo escraviza. Medo do futuro. E como vai ser? Talvez você tenha medo de perder o emprego. Talvez você tenha medo que alguma porta se feche. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus continua alcançando pessoas em lugares inalcançáveis. Essa semana eu gravei com duas pessoas que tiveram um quadro de depressão a ponto de tentar suicídio. Uma delas não chegou a executar, mas sabe o que aconteceu? Jesus alcançou essas pessoas e tirou elas de lugares aonde parecia impossível tirar. Deus continua com a sua mão forte, esperando pessoas que entendam o poder que carregam, o poder dessa aliança, o poder desse nome que está acima de todo nome. Meu irmão, quando você chegar na sua casa, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Repreenda a ação das trevas, repreenda o medo. E tome posse dessa verdade.